Boa tarde, vamos dar início então a este evento. Vou apresentar nosso ilustre convidado Guido Lieberman. Depois dele, a Márcia Porto Ferreira vai falar um pouquinho, depois eu vou falar um pouquinho e depois vamos passar o microfone para vocês, para a gente poder dialogar e vocês trazerem também suas questões. Então, o Guido é membro da Société Freudienne de Psychanalyse de Paris, é doutor em História do Freudismo pela Universidade de Paris 7, com uma tese, sua orientadora foi a Elisabeth Rudinesco, que todos conhecemos. É membro também da Société Internationale de l'Histoire de la Psychiatrie et de la Psychanalyse. Foi paciente de Luiz Canciper e Leopoldo Blecher. E fez supervisão com discípulos de Lacan como Maud Manoni, Jean Clavrel, Mustafa Safwan, Paul Lacaze e outros. Esse é o segundo livro que ele vai estar publicando aqui no Brasil, em português, né? Ele lançou também o primeiro livro em 2019, em outubro, né, de 2019. Ele veio a convite do Departamento de Psicanálise, esteve compartilhando a mesa com Mário Fuchs, com Renata Kronberg. Quem mais que estava? Renato Mezan, claro. E dessa vez ele está aqui a convite do Departamento de Psicanálise com Crianças. Nos pareceu que era um livro que dialogava muito com questões que podem nos instigar a pensar questões sobre a infância e escutar sobre essa curiosa participação e incidência da psicanálise na formação dos kibbutzim e na educação das crianças e das famílias nos kibbutzim. Então, passo a palavra para Guido. Alô? Ok? Boa tarde. Eu vou falar a palestra em português, mas depois em portunhol, espanhol, e a Adela vai corrigir, ok? Ou traduzir se não está claro, ok? Mas quero agradecer especialmente a Adela Stoppel pelo generoso convite para falar sobre alguns temas que abordo neste livro, dedicado à influência da psicanálise no kibbutz, e a Márcia Porto Ferreira, que aceitou vir discutir conosco. E, claro, também quero agradecer às autoridades do Instituto Sede Sapienza por terem me oferecido novamente esta plataforma, na qual já apresentei as conclusões do meu primeiro livro em 2019. Para quem não sabe ou não tem uma ideia clara do que é o kibbutz, ou kibbutzim, em plural, que em hebraico significa coletividade, são os coletivos agrícolas socialistas criados na Palestina no início do século XX por imigrantes judeus socialistas e marxistas que vieram para o país para escapar das perseguições da polícia do Tsar na Rússia, que perseguiu socialistas, marxistas e anarquistas, e, acima, para escapar das violentas persecuções antissemitas, pogroms, que ocorriam naquela época no Império Russo e nos países da Europa Central e Oriental, ou seja, na Polônia, Ucrânia, Hungria, Eslováquia ou no que hoje é Romênia. Permito-me abrir um pequeno parêntese histórico
para vos colocar nesta história complexa e conflituosa que é a da Palestina, de Israel e de todo o Oriente Médio. De 1495 a 1918, ou seja, por cerca de 4 séculos, a Palestina foi uma das muitas províncias do Império Otomano, ou seja, turco, que reinou por muito tempo sobre todo o Oriente Próximo e Médio, sobre o norte de África e outras partes do Mediterrâneo. No final da Primeira Guerra Mundial, ou seja, em 1918, a Palestina foi ocupada pelos britânicos, que receberão da Liga das Nações, que mais tarde seria a ONU de hoje, o mandato sobre a Palestina, ou seja, o direito e a responsabilidade de governar aquele país. No final de 1947, a Inglaterra não quer mais ter dores de cabeça com algumas de suas colônias, nem com Mahatma Gandhi na Índia, nem com os árabes e judeus da Palestina, razão pela qual as Nações Unidas submetem o problema da Palestina a seus países membros que votam a favor da bipartição da Palestina em 2 estados, um estado árabe a leste do Rio Jordão e um estado judeu no lado oeste. Aconteceu que os países árabes não aceitaram o veredicto da ONU e lançaram uma guerra contra o jovem Estado de Israel, fundado em maio de 1948, que mais tarde perderão a possibilidade de criar um Estado árabe palestino e, até hoje, para resumir, por supuesto, todos nós, nessa zona do mundo, continuamos pagando o alto preço de um conflito que até hoje árabes e judeus não foram capazes de resolver. O primeiro kibbutz foi fundado em 1910, no norte da Galileia, onde Cristo prega, e conhecido pelo nome de Degania. Os pioneiros do kibbutz Degania já haviam se pronunciado a favor de uma educação coletiva das crianças, isto é, separada dos pais e criadas por educadoras de infância, educadoras especializadas. Mas isso com uma perspectiva bastante prática, ou seja, a de permitir às mulheres e às mães, claro, trabalhassem em pé de igualdade com os homens nas tarefas do campo e na agricultura em geral. E isso, claro, em função dos novos valores do socialismo e do feminismo que faziam parte da ideologia do kibbutz. Assim, esses pioneiros do socialismo na Palestina vão elaborar um sistema de educação adaptado às crianças do kibbutz, mas sem levar realmente em conta a psicologia da criança ou as conclusões das diferentes escolas psicológicas que floresceram no início do século XIX. Os pioneiros de Degania, do kibbutz Degania, conheciam Freud e a psicanálise, mas consideravam que suas teorias não poderiam ser úteis para os objetivos do socialismo e, portanto, para a educação dos filhos do kibbutz. Desculpe. No entanto, ao longo dos anos, outras correntes do socialismo e do marxismo chegam à Palestina e criam novos kibbutzim a partir de suas próprias concepções ideológicas e políticas. Um desses movimentos, conhecido pelo nome de Hashomer Hatzair, o jovem guardião, dá uma importância capital à psicologia e considera que o sistema educacional de seus kibbutzim, que dá luz a crianças e adolescentes saudáveis, sem neuroses ou outras patologias, deve ser acompanhado, imperativamente acompanhado, pela psicologia
de Sigmund Freud. Ora, por que justamente a psicanálise de Freud e não outras escolas muito importantes e populares da época, como a psicologia individual de Adler, a psicologia das profundezas de Jung, a psicologia experimental ou acadêmica, ou a psicologia soviética, ou seja, a escola de reflexologia de Pavlov, Ivan Pavlov. Quanto à psicologia individual de Adler, os pedagogos do Hashomer Hatzair da Palestina a consideravam muito fechadas, dogmática demais e impregnada das concepções socialistas de Adler. E isso ao contrário da teoria freudiana, que sempre deixa as questões em aberto e não deixa de levantar novas questões. Quanto à psicologia das profundezas de Jung, os pedagogos de Hashomer Hatzair a rejeitam de imediato porque, ao contrário do racionalismo freudiano, a psicologia de Jung estava carregada de misticismo e religiosidade. No que diz respeito à psicologia experimental e acadêmica, a psicologia de Wundt, Ebbinghaus, Wilhelm Sterner na Alemanha, ou Binet Simon na França. Outra vez. Da França, os pedagogos de Hashomer Hatzair consideravam que com seus testes, com suas escalas de inteligência, com suas medidas classificatórias, discriminativas, de desempenho, de performance, ela é, na verdade, uma psicologia ao serviço do capitalismo, ou seja, uma racionalização da exploração dos trabalhadores e do proletariado. Finalmente, quanto à psicologia soviética, os pedagogos do Hashomer Hatzair diziam que era um disfarce da velha psicologia do século XIX, cheia de poeira, e que, de qualquer forma, a nova psicologia da escola de Pavlov era inaplicável à realidade das crianças do kibbutz. Os ideólogos e pedagogos de Hashomer Hatzair falarão a favor da psicanálise por duas razões principais. Por um lado, porque a teoria freudiana coloca a sexualidade no centro da constituição do psichismo e da experiência humana em geral. E isso foi, sem dúvida, de grande importância para os membros de Hashomer Hatzair, na medida em que consideravam que o futuro ideal, homem ideal e revolucionário, o ideal revolucionário do homem do socialismo, não poderia chegar se não lhe fossem proporcionadas desde a infância, as condições necessárias para poder viver uma sexualidade saudável, livre e harmoniosa, isto é, longe da repressão sexual inculcado na psique das crianças pela educação tradicional da sociedade judeu-cristã e pela educação religiosa em particular. Em segundo lugar, os pedagogos de Hashomer Hatzair se pronunciam a favor da teoria freudiana, pois, como todos sabemos, essa teoria determina claramente que a estruturação subjetiva do futuro adulto se estabelece já nos primeiros anos da infância, razão pela qual os pedagogos do Hashomer Hatzair vão separar as crianças de seus pais, da mãe em primeiro lugar, a partir do 6º dia após seu nascimento, para que sejam educadas separadamente por uma equipe especialmente treinada para essa tarefa, ou seja, também treinada para a psicanálise. Portanto, como relato em meus 2 livros, no final dos anos 20, Hashomer Hatzair assinou um pacto de colaboração com o movimento psicoanalítico internacional, segundo o qual os discípulos de Freud se comprometerão, por um lado, a treinar os pedagogos de Hashomer Hatzair para a psicanálise e, por outro lado, Hashomer Hatzair se compromete a traduzir os textos de Freud e outros psicanalistas para a língua hebraica e publicá-los na imprensa de língua hebraica da Palestina e no exterior, especialmente na Polônia. O hebreu
falaba en ciertos lugares de Europa hasta la llegada de los nazis que destruyó todas las instituciones, por supuesto, hebreas, yiddish y los judíos, por supuesto. ¿Okay? Assim, Shmuel Golan, o arquiteto da educação coletiva do kibbutz, parte para Berlim em 1930 com o objetivo de se formar em psicanálise e retorna à Palestina em 1933, quando Hitler sube ao poder da Alemanha por eleições, em março, com suas malas cheias de teorias psicoanalíticas, a partir das quais elaborará e aplicará sua educação coletiva nos kibbutzim de Hashomer Hatzair. Agora, como definimos educação coletiva do kibbutz? Shmuel Golan, diz o seguinte, e lo cito: a educação coletiva não é, portanto, um método educativo entre outros. Ela é a própria base da ideologia do Hashomer Hatzair e do kibbutz. É por meio dela que, desde a primeira infância, serão transmitidos aos futuros cidadãos os valores revolucionários do movimento, a luta permanente pelos valores do coletivo, do respeito ao próximo e o combate ao poderio capitalista. Desde a mais tenra idade, a educação coletiva permite que a criança forje para si o caráter do homem revolucionário do kibbutz, um ser eminentemente social, combatente, corajoso, apaixonado pela justiça, trabalhador braçal e intelectual, apegado aos valores morais e dotado de alta consciência coletiva, idealmente, um camarada desdevido de agressividade, tolerante e sensível, sempre preparado para se adaptar aos demais e a colaborar dentro do grupo, por fim, um homem ativo e politicamente engajado. Um homem ideal. Uma das primeiras medidas que os pedagogos de Hashomer Hatzair vão tomar no início dos anos 30 é separar as crianças de suas mães a partir do sexto dia, após o nascimento, como dije, e confiar seus cuidados e sua educação a educadoras, creches, puericultoras, não sei a tradução exata, ok? Não encontramos a tradução exata. Algo muito específico, e a pedagogos especialmente treinados para isso, e entre outras coisas, também treinados em psicanálise. Golan tinha plena consciência do risco que corria e das graves consequências que essa experiência educacional poderia produzir, a saber, comprometer seriamente o equilíbrio psicológico das crianças do kibbutz. Por outro lado, Golan tinha consciência do caráter único e singular desse empreendimento educacional e antropológico na história que estava prestes a ser realizado nos kibbutzim da Palestina, isto é, de educar crianças separadas de seus pais e criá-las com os novos métodos educacionais que ele e outros pedagogos do Hashomer Hatzair estavam desenvolvendo com as teorias educacionais progressistas da época, combinadas com a teoria freudiana. Já durante sua estada em Berlim, Golan sonhava com demonstrar ao mundo, e acima do mundo socialista e marxista, que o Hashomer Hatzair poderia colapsar as teorias e métodos educacionais da sociedade capitalista e da religião que incutiam neurose nas crianças, criando as condições para gerar seres humanos submissos, obedientes, medrosos, fáceis de explorar e, assim, colocados a serviço dos interesses das classes dominantes. Para Shmuel Golan e outros marxistas de seu tempo, a neurose era a arma psicológica do capitalismo para perpetuar e explorar o proletariado. No entanto, a tarefa de convencer pais e líderes
de kibbutz, dirigentes. Não foi fácil. Nem todos os jovens casais concordarão em separar-se de seus filhos para confiá-los aos cuidados e educação de puericultoras, educadoras especializadas e pedagogos especializados. As autoridades governamentais do país, britânicas, também não aceitarão a separação das crianças de seus pais e o fato de crianças e adolescentes de ambos sexos compartilharem os mesmos quartos e chuveiros comuns. Os líderes de Hashomer Hatzair também não estavam calmos com os projetos de Shmuel Golan, a quem recriminavam por querer transformar o Instituto Educacional do Kibbutz Mishmar Emek, onde tudo começou, em um laboratório de experiências freudianas. No entanto, a maioria dos membros do kibbutz, o governo britânico da Palestina e a liderança de Hashomer Hatzair confiou na seriedade e rigor científico de Shmuel Golan, que nunca deixou de explicar e justificar os seus métodos de forma clara e científica e responder com o mesmo rigor científico às críticas feitas dentro e fora do Hashomer Hatzair, e las hubo. Assim, por exemplo, quando criticado por querer agir contra a natureza humana, separando as crianças dos pais, Golan respondeu que era uma ideia totalmente ridícula, já que em outras civilizações, nas tribos aborígenes do oceano, por exemplo, não só crianças e adolescentes crescem totalmente separados de seus pais, mas também não apresentam sinais de neuroses, de comportamento perverso ou outras patologias psicológicas das quais as crianças e adolescentes nas sociedades ocidentais geralmente sofrem. Não só isso, mas também, diz Golan, os adolescentes aborígenes vivem sua sexualidade de forma livre, poligâmica, sem serem submetidos à repressão dos adultos e sem manifestar o menor sentimento de culpa ou vergonha, isso para atingir a maturidade e formar casais monogâmicos. Ou quando o Golan é criticado de querer destruir a família, ele declara que não se trata de abolir a família ou de reduzir a importância do papel que os pais desempenham no desenvolvimento psicoafetivo da criança. Trata-se, antes de mais nada, de criar no kibbutz as modalidades de uma nova organização familiar mais saudável e harmoniosa, que se revelará não menos benéfica para o desenvolvimento psicoafetivo das crianças, mas também para o bem-estar dos pais. Segundo Golan, a educação coletiva do kibbutz possibilitaria proteger as crianças não apenas das neuroses individuais dos pais, mas também dos efeitos nocivos da família tradicional da sociedade judaica cristã, considerada como tal patológica e patogênica em si mesma. Não só isso, mas ele também acreditava que, ao longo prazo, a educação coletiva do kibbutz possibilitará reduzir consideravelmente as manifestações psicopatológicas em crianças e adolescentes e até mesmo suprimir as manifestações do complexo de Edipo de Freud, considerado pelos marxistas como um efeito sintomático da sociedade pequeno-burguesa capitalista e não como um fenômeno psíquico universal, isto é, comum a todos os seres humanos, como sustentava Freud. Agora, apontando um foco um pouco mais fundo na educação coletiva do kibbutz, é isso para ver como Golan introduz a psicoanálise. Vou evocar algumas dessas regras e prescrições educacionais elaboradas a partir da teoria das pulsões de Freud,
que Golan chama de educação da pulsão. Na realidade, esse termo educação da pulsão é tanto contraditório na medida em que pulsão não é educada ou treinada, mas castrada e sublimada. Assim, por exemplo, em relação à zona erógena oral, da qual deriva a pulsão oral, Golan explica às educadoras e puericultoras do kibbutz que esse processo é feito com dor, principalmente por causa do aparecimento da dentação, mas é processo fundamental para a estruturação do psiquismo do ser humano, na medida em que permite que a criança se desconecte do outro, do qual depende para inverter o mundo exterior. Por esse motivo, o desmame deve ser feito de forma progressiva e respeitando a singularidade de cada criança, sabendo-se que esse fenômeno pode persistir até os 4 anos. E se a criança no kibbutz for apanhada chupando o dedo do pé ou o cobertor, não será desafiada nem punida, como tantas vezes se faz na educação tradicional, e diz Golan, cujos métodos, diz Golan, nós denunciamos. Ok? Se o fenômeno persiste ou se manifesta compulsivamente, o educador não deve intervenir para tentar evitá-lo, pois é a expressão de distúrbio psicológico que pode estar ligado à falta de amor ou a uma ferida narcísica profunda ligada ao nascimento, por exemplo, de irmãozinho, por exemplo, okay? Entre outros muitos exemplos que ele vai dar. Nesses casos, o educador deve sempre mostrar tolerância e paciência, pois tras dessa sucção compulsiva esconde-se uma atividade sexual excessiva ou inconsciente e supercompreendido, que é o sinal de uma regressão profunda que pode levar a criança a afastamento total sobre si mesma, a desconectá-lo do mundo exterior, da relação com o outro e privá-lo de sua capacidade de tocar. Quando eu leio isso, estamos quase ouvindo Winnicott ou François Dolto, ok? Hablo de 1930, 40, ok? Portanto, o cuidador deve estabelecer diálogo com a criança, sempre sozinho, e nunca na frente de outras crianças ou adultos, e isso para tentar encontrar com a própria criança a causa desse distúrbio. O educador também deve dar à criança o tempo necessário para que o desmame venha dela, e quando isso ocorrer, parabenizá-la e eventualmente recompensá-la com pequeno presente. Quanto à fase anal e às manifestações concomitantes da pulsão anal, Golan explica aos educadores que esse período não se reduz a uma questão puramente técnica, aprendendo a limpar a criança e controlar suas necessidades fecais, mas também, como no caso da fase oral, a fase anal desempenha papel primordial no desenvolvimento psicoafetivo da criança, e isso na medida em que para uma criança de baixa idade os excrementos representam valor, objeto de valor, do qual a criança não se será facilmente separada, mas que no final será separada para oferecê-la como presente ao educador. Por isso, diz Golan, é inútil exigir que a criança se sente na luta para defecar quando o adulto decidir, pois somente após 10 meses ela adquirirá maturidade e capacidade de conquistar sua autonomia. E como no caso do desmame, o educador deve respeitar a singularidade e o tempo de maturação de cada criança, de maneira singular,
De mesma forma, se o educador descobre a criança brincando com seus excrementos, ele não deve reagir histericamente, mas se aproximar da criança e propor substituir os excrementos por massina, argila ou lápis bolinhos coloridos, ou seja, sublimar a pulsão anal. As crianças também não devem ser condenadas ou punidas quando pronunciavam palavrões, porque estes, explica Golan, cumprem uma função de satisfação do impulso anal e agressivo inerente à estruturação normal do psichismo humano. Finalmente, como comento no livro, Golan elaborará uma lista de regras e prescrições educacionais forjadas a partir da teoria freudiana das pulsões que não apenas os pedagogos do kibbutz devem respeitar escrupulosamente, mas também os pais e os adultos do kibbutz em geral. Acredito que uma das coisas mais importantes que Shmuel Golan e outros pioneiros da educação coletiva impuseram ao sistema educacional do kibbutz é sempre ouvir a criança ou adolescente, seja qual for a situação que surja de sofrimento individual ou mesmo de oposição aos métodos educacionais do kibbutz, como aconteceu no caso dos chuveiros compartidos, e envolver-se com eles em conversas individuais ou em grupo para tentar encontrar soluções ou pelo menos compromissos. Ora, que conclusão podemos tirar dessa experiência de educação coletiva no kibbutz, lançado nos inícios dos anos 30 e que chegou ao fim no final dos anos 80 e ainda antes? Em geral, a educação coletiva não conseguiu dar luz às crianças e adolescentes desprovistas de neuroses ou outros tipos de patologias. Ele não conseguiu erradicar o complexo de Edipo de Freud, mas também não transformou os kibbutzim em Israel em um grande hospício, manicômio, de onde emergem crianças e adultos traumatizados, tendo vivido separados de seus pais ou tendo que compartilhar os banhos, as duchas, os chuveiros coletivos com representantes do outro sexo, entre muitas outras coisas. A educação coletiva no kibbutz deu origem a várias gerações de adolescentes e adultos com elevado senso de solidariedade e respeito ao próximo e ao grupo em particular, de forma muito mais acentuada que do homem comum da cidade, observando-se também um nível significativamente menor de criminalidade e vícios do que os adolescentes do que os adolescentes da cidade. A educação coletiva dos kibbutzim também permitiu, e isso deve ser enfatizado, muitas crianças e adolescentes abandonados da cidade, sofrendo de sérias dificuldades emocionais, comportamento criminoso, prostituição, crianças que vivem em famílias destruturadas ou crianças e adolescentes órfãos, sobreviventes de campos de concentração nazistas, para se beneficiar no kibbutz de uma educação e uma vida decente e de se tornarem cidadãos respeitosos e produtivos como outros e de não saber o destino fatídico que os aguardava. É tudo. Passo a palavra a Márcia. Bom, então, boa tarde a todos. Eu acho que eu queria começar contando, mexeu tanto comigo que eu vi, porque, bom, eu acho que ele lidou em temas que são tabus, né? Eu acho que se tem um tema tabu na nossa sociedade é família, né? É um tema tabu. E é lógico que a gente está aqui
pensando naquela família tradicional, né, nuclear burguesa, né? Mas eu acho que você tocou com o teu livro num tema que me interessa há muito tempo, que é problematizar a nossa idealização com as famílias e família nesse modelo, né? Dar como natural que naturalmente o melhor lugar das crianças é na família. A gente está muito doutrinado aí. Como é que a gente consegue não necessariamente desqualificar a família, mas desnaturalizar que esse é sempre o melhor lugar das crianças? E, né, eu estou aqui acompanhada de pessoas maravilhosas que trabalham comigo há muito tempo, numa clínica psicanalítica, Guido, né, e pessoal que está por aqui conversando com a gente, né, que trabalha com crianças que foram separadas de suas famílias e vão para os SAICAS, né, que vão para as instituições de acolhimento, tá? Então, são crianças que são retiradas a contragosto, às vezes, das suas famílias ou entregues. Então, né, por situações as mais variadas possíveis, que a gente se nega a usar o termo que são crianças abandonadas, porque nem sempre é disso que se trata, né, dessa sociedade absolutamente cruel, né? Uma criança chegar a vamos dizer assim, né, uma situação de acolhimento, tem muita coisa aí no caminho, né? Sempre me interessou pensar por uma aposta no kibbutz, né? E eu não tinha tido ainda uma oportunidade de me aprofundar, né? Então, acho que foi uma oportunidade de ir atrás, e gostei muito. Acho que é bastante polêmico, né? Tem várias questões, e eu acho que eu também, né, aprendi com muitas pessoas de que qualquer instituição é problemática, né? Então, qualquer dispositivo, ele tem lá seus problemas, não é? Então, sem idealizar, eu acho que poder recuperar o que talvez, né, essas apostas podem trazer também de contribuição interessante, né, que é poder, quem sabe, desnaturalizar que só a família nuclear burguesa atende às necessidades das crianças, né? Então, acho que eu estou aqui, né, com o pessoal que trabalha com os SAICAS, e que eu lembro que a gente fez um evento uma vez, aqui vocês vão, né, lembrar comigo, que a gente fez um evento só dedicado exatamente para quem trabalhava no SAICAS, né, nessas instituições de acolhimento. E era, assim, muito claramente perceptível um discurso de quem trabalha nesses lugares, que estão lá cuidando das crianças que foram entregues ou foram retiradas, uma sensação de que eles estão lá quase que num limbo, sabe? Assim como se eles não contassem muito. Nesse evento, o que a gente escutou a gente está aqui para poder fazer uma ponte entre a família de origem e a adoção. Como se o fato de estarem lá com as crianças não contasse. Então, eu acho que isso é uma construção nossa. Ou é família, ou não conta. Sabe, não existe, né? Eu acho que um trabalho muito importante que a gente tem feito é de não subestimar a importância daquilo que acontece quando as crianças estão acolhidas, né? Isso é um trabalho absolutamente fundamental para a gente, né? Eu acho que esse trabalho, né, do kibbutz aqui,
por outras linhas, né, que é o recorte que eu acho que eu tenho condições de comentar, eu acho que ele pode trazer, sim, inquietações, né? Mas eu acho que mais do que tudo, e muito importante, para quem trabalha com crianças, precisa ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa possibilidade de contar com, vamos dizer assim, com condições variadas, né? No caso a caso, como a psicanálise sempre nos ensina, tá? Eu queria muito, assim, por exemplo, lembrar como a gente tem muito arraigado que a família nuclear burguesa é o nosso ideal, né? Que, lógico, a gente anda desconstruindo, felizmente, né? Ou pelo menos relativizando, né? Que quando nós começamos a esse trabalho, né, com as crianças acolhidas, há 27 anos atrás, aqui no SEDES, era proibido adotar pessoas que não eram casadas. Solteiros não poderiam adotar, porque o ideal é papai, mamãe e filhinho, sabe? Né? Então, é essa construção que eu acho que a gente, sem perceber, reproduz e que às vezes a gente precisa ajudar muito, né, no atendimento às famílias a não escutar muito preconceituosamente formas variadas das crianças serem cuidadas, né? E esse teu livro, ele também me suscitou pensar muito, né, além desse trabalho com as crianças separadas, né? Certamente por questões socioeconômicas, né? Pensar nas crianças que a gente tem acompanhado, né? No nosso trabalho que a gente tem feito também aqui no SEDES, no projeto Travessia, né? No nosso setor Travessia Clínica, quando a gente trabalha com algo que o Kibbutz remete, ou pelo menos tem algo muito parecido, que é o trabalho junto aos militantes do MST, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Tá? Então, é uma militância, é uma busca por resistência, né? Que trabalha, sim, com questões agrárias, tanto quanto, né? Mas que a gente se pôs aqui também a querer pesquisar o que eles fazem com as crianças. Porque uma das coisas que parece que foi, né, importante no kibbutzim é garantir que as mulheres pudessem optar pela luta e pelo trabalho, né? E isso a gente tem muito no MST, a gente tem, assim, pessoas muito guerreiras. E aí, né? Como é que se concilia um tanto a maternidade com a militância e tudo isso, né? Que eu acho que era muito da questão que vocês trazem, né? E aí eu acho que eu vou pedir para a Ramayana, que é a coordenadora do Travessia Clínica, falar rapidamente, assim, só um pouquinho, o que você achou de como é que eles tentaram conciliar um pouco essa questão da militância das mulheres, né? Porque eu acho que tem muito a ver com o que o próprio Guido estava contando, né? Com a maternidade. Você fala rapidinho aqui? Eu acho que conversa bastante, né? O sentido das cirandas do MST, que foram processos. Eu acho que uma coisa é muito parecida dos kibbutz, né? Que na formação da ciranda tem a ideia de um processo socialista revolucionário também com as crianças, né? As crianças serem formadas enquanto sujeitos coletivos que são sem terrinhas, e eles se identificam, né,
com esse termo hoje. As crianças hoje têm congressos, têm podcast, rádios, então eles têm todo um processo formativo desde muito cedo. E esses processos da ciranda começaram, parece que da mesma forma, né, da necessidade das mulheres começarem a fazer parte do movimento, da produção, das cooperativas, da organicidade do movimento. E as cirandas, elas surgem para integrar a criança a esses processos formativos. Então, tem as cirandas que são itinerárias, que elas acontecem nos eventos do MST, né? Então, todo evento tem essas cirandas com educadores que são formados para isso, para acompanhar as crianças nesse processo e para as crianças estejam próximos aos pais nesse processo também, fazendo parte, né? E tem as permanentes, que são nos assentamentos e acampamentos. Então, elas envolvem as crianças nesse processo formativo e não retira, né, como foi feito no kibbutz. Eu acho que essa é a diferença, de trazer as crianças também para esse processo formativo junto com os pais e não separá-las. Eu acho que essa... Bom, então, acho que, né, a gente está entrando em contato com algo que tem as suas particularidades, mas eu acho que tem muita semelhança, né, em termos de propósitos também, né? São lugares de luta política, né? Mas que solução que cada um pode dar para essa tentativa de conciliação da maternidade com a militância, né? Eu achei bem interessante. Acho que eu assim, vou, né, encerrar aqui meus comentários, né? E acho que te agradecer que você me convocou a poder, acho que, revisitar experiências que foram muito importantes e que hoje em dia talvez sejam absolutamente demonizadas, sei lá, acho que talvez seja uma palavra muito forte, mas absurdizadas talvez, que é, por exemplo, quando eu trabalhei na comunidade terapêutica Infância, que foi considerado o lugar assim, o top da psiquiatria infantil, que internava crianças por muito pouco. Não era porque as crianças tinham problemas muito graves, mas porque se entendia que as crianças teriam que ficar separadas das suas famílias mesmo, né? Então, acho que são questões, né, para a gente poder talvez ficar menos tomados de ter uma solução, mas acho que relativizar soluções que têm sido reificadas, né? Eu acho que a gente poder transitar por passeios muito singulares aí mesmo, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado. Okay. Agora eu vou falar espanhol claro, vai ser muito mais fácil e penso claro para o público. Ok? Se algo não está claro, traduzis. Eu vou olhar as caras de vocês. Se vocês não entendem, eu paro não vale e a eu pena faço... que falo portunhol, tá bom? ok? Diretamente espanhol. Muito obrigado primeramente, mas soy muy sensible a la cuestión de la idealización de la familia. Y lo digo eso porque hoy en día, después de todo lo que la sociedad desde principios del siglo XIX atravesó, revoluciones, ideas progresistas, estamos viviendo en el mundo, creo yo, un periodo moral y moralizante grave, más allá de izquierda, derecha, lo que sea. Yo creo que ya y que está invadiendo la sociedad, las mentalidades, como decimos en historia, la psicología, la psiquiatría, pero el psicoanálisis freudiano, pienso yo, con Freud, con Winnicott, Klein, Lacan, etc., ¿okay? Yo vengo del
del lado de Jacques Lacan, como dijo, de los colegas de Jacques Lacan, okay, los primeros colegas con los cuales trabajé. Yo pienso de que hasta el día de hoy el psicoanálisis freudiano, cualquiera sea, tiene una misión, una ética que no puede abdicar. Y que esa idealización que hasta el día de hoy persiste de la familia, ¿ok? Familia de derecha, familia de izquierda, familia judío-cristiana, pero también familia socialista, comunista, marxista, sí, máxima, no es menos idealizada y no puede ser menos patológica y problemática que la otra, ¿ok? Porque lo que se idealiza la familia como persona va totalmente al lado opuesto de la función parental y paternal y maternal, que el psicoanálisis, como Freud lo descubre, no tiene absolutamente nada que ver con la familia real y con los padres reales. Sabemos todos que en nuestras ciudades burguesas, pequeñas burguesas, de no importa dónde, padres, no forzosamente padres, malos padres que pegan, que buenos padres, que no les dimos a nuestros hijos, y puede haber dramas donde los hijos de ellos pueden sufrir de graves patologías, de autismo, de psicosis, de dramas, y que uno se pregunta de dónde viene, y en la psicología moralizante y psiquiatría de hoy estamos buscando ya, por supuesto, en los genes, ¿okay? En las hormonas, ¿dónde más nos vamos a buscar? Y que Freud mostró claramente, ya desde el fin del siglo XIX, que se trata de un fantasma, de una estructura inconsciente, fantasmática, y que ahí es lo que hay que escuchar. Y que cuando algo falla, más allá, repito, de las buenas intenciones, padres y educación perfecta, no pasa por eso, y que el psicoanalista tiene el deber de no ceder a eso y muchas veces no ceder a las buenas intenciones de, no, el niño tiene que estar con mamá y papá. El juez, el día de hoy, va a decir, no, no hay que separar al niño de mamá y papá. Pueden ser tonterías. Entonces, voy a agarrar dos ejemplos. Uno es el del kibutz. La educación colectiva mostró casi, diría, de manera experimental en la historia de la humanidad que los bebés, yo no hablo de los niños, precoz, la experiencia precoz, separados de la madre y de los padres, no creó forzosamente, como lo dije, una patología nueva. ¿Ok? Por un lado. Cuidado, no se trata de una separación radical. Eso es mentira. Si se dice, hoy en día en Israel están saliendo todo tipo de películas, y hace unos ya 20 años, como si es un drama, como si los arrancaron. No, los niños veían muchas veces, los bebés, a los padres mucho más que en la ciudad, y en muchas mejores condiciones. ¿Okay? No se trata, y Golan lo dice, no se trata de una separación radical para nada. La presencia simbólica de los padres está ahí, y justamente uno de los trabajos de Golan era de trabajar con las educadoras, sobre la mediación de la paternidad, o sea, la metapelet, la puericultora, tenía como deber hablar, dar presencia delante del bebé de los padres. Y funcionó. ¿Ok? Bueno, entonces, demuestra lo que Freud descubrió por un lado, de manera global. Ahora, quiero hacer el lazo con algo más reciente. Una vez más, trabajo con niños adoptados, ¿ok? Y hablé de la sociedad moral y de la familia idealizada y fetichizada, casi diría, al día de hoy, ¿ok? Como lo dijo Adela, pienso yo, tuve la suerte de trabajar con Maud Manoni, no sé si muchos la conocen, y un día yo le traigo un caso de un niño de 6 años que era un desastre. Sonámbulo, ¿se dice sonámbulo? Grave, no dormía, violento,
violento hasta agarrar un cuchillo de la cocina y tratar de clavárselo a la abuela, y de un padre justamente que era un muy buen tipo, un hombre joven, con mucha intención, desesperado, impotente para ayudar a ese hijo, el único que tenía y que lo quería mucho y que lo cuidaba con la abuela. Estaban divorciados. La madre había tomado otro camino, que era una trabajadora, no digo de la calle, pero el niño, como le cuento a Maud Manonet, dormía cada noche que estaba con la madre con otro tío. ¿Okay? Así le explicaba la madre. Y la madre muy educada, no se trataba de una persona inculta para nada. ¿Qué me dice en nombre del psicoanálisis y de la función del padre, que ella me lo ponía siempre enfrente, y de Lacan y François Dolto y de Winnicott, que era amiga y que respetaba mucho? Me dice: señor Lieberman, si usted no es capaz, porque hablaban, no es capaz de llevar a ese padre a ocupar la función paterna, que ponga límite a esa madre caprichosa de la ley, le llamaban ellos en esa época, la madre caprichosa de la ley, que no respeta la función del padre. Si usted no lo logra, entonces, si usted quiere merecer el título, la posición de psicoanalista, se dirige directamente al juez. Paso por arriba del padre, si no es capaz, va al juez, porque usted, como psicoanalista, no tiene derecho a ser cómplice de la destrucción de un futuro adulto. Puede ser doloroso para el padre, para la madre, etc., pero hay que salvar un sujeto. Así radical. Efectivamente, cuando llego de vuelta, Maud Manonet en Francia, yo en Israel, llego, trabajo con el padre para narcisizarlo y, bueno, un día, no mucho tiempo después, me llama a las 12 de la noche, el padre temblando de miedo, el teléfono, como digo, ya temblaba. ¿Qué pasa? Y me dice: se me escapó, me sacó de mis casillas, ¿cómo se dice en portugués? Surtei, vai. ¿Sí? Y le di un pum, ¿ok? El muchacho fuerte, era camionero. Y le dije: ok, ¿dónde está el niño? Se durmió. Fue la primera noche que se durmió como 15 horas, no lo pudo despertar, primero ante todo. ¿Y qué pasó? En 2 meses el niño ese empezó a dibujar, empezó a dar forma plástica. No había forma, era caótico, era imposible. Hacía agujeros en la plastilina. En 2 meses el niño ese pasó a ser un excelente dibujador y excelente en matemática. Y bueno, voilà, esa es la prueba de que la idealización, que el psicoanálisis nos lleva a veces a ir mucho más allá de la idealización y romper y no tener miedo, porque el dolor que uno no tenga padres, que puede uno por niños adoptados por diferentes razones, y a veces que la ley tenga que separarlos, puede ser doloroso, pero permite a un sujeto de vivir. No es el sufrimiento que aliena un sujeto de la vida y del mundo. Así que me parecía eso, hacer el lazo, que lo que, desde el punto de vista histórico, la que la educación colectiva mostró que es posible, y al día de hoy, bueno, lamentablemente desapareció la educación colectiva, pero es un mensaje, modelo que hasta el día de hoy, con el psicoanálisis, es válido y no sé hasta cuánto se aplica. Eran gente de coraje en aquella época. Nada más que eso quería decir con respecto a la idealización, pero prefiero dar la palabra al público. Bom, falo rapidinho e passo o microfone para vocês. Eu acho que a questão experiências coletivas nos tocam, né? nos interrogam. Acho que a pandemia foi uma grande experiência coletiva que, com todas as diferenças que a gente puder colocar em relação ao kibbutz, mas assim foi uma ruptura e uma experiência completamente inédita nas nossas vidas, assim como
naquela época os kibbutzim também foram, né? A gente teria que pensar também que muitos desses pais vinham de outros modelos de família, né? Eles se adaptaram, tiveram que se adaptar, claro, tiveram toda uma preparação para isso, mas a uma realidade completamente inédita, e a gente soube, eu acho, por essa experiência tão recente que a gente teve de ruptura e adaptação a um novo modelo de vida, quão difícil é para nós, humanos, adaptar-nos a novas situações, né? Romper com os costumes que a gente tem e fazer alguma coisa completamente nova. Uma das coisas que para mim é verdadeiramente significativa a Márcia tocou esse ponto da família como um núcleo sagrado, né, que ainda mantemos. Me lembrei, bom, antes da pandemia, logo antes, a gente estava naquela disputa eleitoral duríssima, e um dos temas que se debatia muito era o homeschooling, né? E o homeschooling era defendido por dois grupos que eu diria completamente antagônicos. Por um lado, grupos religiosos que preconizavam a educação em casa para que as crianças não sofressem uma lavagem cerebral nas escolas, e por outro lado, por comunidades mais alternativas, mais naturistas, hippies, etc., que preconizam uma vida fora da polis, né, em comunidades fechadas. Me lembrei disso porque, de alguma maneira, o contraponto com a experiência do kibbutz parece o contrário, né, de alguma maneira, né, uma retirada da criança para o núcleo familiar versus uma separação, né, da criança para um ambiente coletivo, me parece interessante de ser colocada, né? Durante a pandemia me pediram para escrever um artigo sobre algum autor da psicanálise da década de 40, 50, e imediatamente me veio Spitz. E me veio Spitz e o conceito de hospitalismo de Spitz, porque me lembrei disso agora também, porque é outra experiência, né? Spitz tomou justamente, por um lado, tomou duas experiências contrárias em 1948, 49. Uma foi as crianças que ficavam o dia inteiro com as mães nas prisões. Ele estudou ali esse excesso materno dessas crianças que não tinham nenhuma separação dos pais. E, por outro lado, estudou as crianças que estavam em abrigos completamente separadas dos pais, né? Estou trazendo isso para pensar que lugar e que reflexões a psicanálise começa a fazer dessas experiências coletivas e quanto isto vai incidir em alguns conceitos, como, por exemplo, o famoso da mãe geladeira e da madre geladeira. Da mãe geladeira e dos efeitos que uma frieza materna teria. No conceito de hospitalismo de Spitz, tinha a questão do cuidado absolutamente higiênico e desafetivizado dessas crianças, né? Então, me parece que, nesse sentido, se contrapõe a essa cuidadora, essa Meta Pérez, né,
que você está trazendo, que embora, então, a gente tenha crianças separadas dos pais, elas tinham um tratamento singular, afetivo, cuidadoso, e nesse sentido elas faziam função parental, né? Como o Guido está dizendo. Então, me parece que nesse sentido faz pensar quanto é possível, né, uma criança se constituir como sujeito em condições completamente diferentes das que nós idealizamos, fetichizamos e que muitas vezes preconizamos mesmo na nossa clínica. Ou seja, a mim me pareceu muito importante, e de um modo geral, eu diria, me parece muito importante estudar história, porque nos faz pensar em modelos que a gente acredita, tem, incorpora, e que tem como naturais, como ideais, e que pautam nossa maneira de escutar, né? Então, nesse sentido, escutar essas experiências dessas crianças. Hoje eu liguei para uma grande amiga minha, eu estive num kibbutz em 79, né? No kibbutz Yad Mordechai, e ela trabalhou na casa de crianças. Então, liguei hoje para ela e falei: Bea, o que você lembra dessas crianças? O que você falou? Adela, mas faz mais de 40 anos. E fomos reconstruindo aí. Falei, mas tinha crianças problemáticas? Como era? Como se lembra que era a relação das cuidadoras com essas crianças? Elas tinham liberdade de ir para a casa delas? Perguntei. As roupas eram de cada criança? Os brinquedos eram comuns, eram de todos, né? Ela se lembrava de que eles tinham alguns brinquedos na casa deles, mas o resto eram coletivos. Ela acha que as roupas estavam marcadas, que nem as nossas. Mas, de fato, que família tem, hoje em dia, 4 horas por dia para conviver livremente com seus filhos, sem ter que preparar comida, lavar roupa, dar banho, costurar? Eles tinham 4 horas para curtir os filhos, né? Isso eu acho que ainda hoje é uma condição privilegiada, né? E para curtir a relação, sim, o casal, né? Eles tinham uma autonomia, uma liberdade. Para que as crianças puedan beneficiar de pais sin estrés, que sonríen satisfechos no solo del trabajo de los niños, entre ellos mismos, que sean un ejemplo, que tengan padres que están más o menos contentos, lo dices, y que puedan tener, porque los kibbutz en esa época, las parejas vivían en un cuarto chiquitito, ¿okay? No había tampoco condiciones materiales para tener, como hoy día de hoy, un departamento de 2 piezas, 3 piezas, etc. Entonces, era muy importante desde el principio, creo que lo dije, lo cité, ¿okay? Que el bienestar de los padres es fundamental para el desarrollo, el buen desarrollo psicoafectivo de los niños. ¿Okay? Sim, inclusive dizendo isso que você está falando, eram pais que não tinham preocupações econômicas. Exatamente. Não é um detalhe menor. No, né? para nada. Y, bueno, no quiero
hablar de toda la historia del kibutz, pero efectivamente el kibutz, que fue un 5 o 7% de la población de Israel, permitió, a lo mejor tu amiga también, a mucha gente que no tenía forzosamente una formación para trabajar. Estamos hablando de 1930, 1920, periodos de guerra, periodos de hambre. No obstante, en el kibutz nadie se moría de hambre, nadie estaba solo. Eso es una cualidad fundamental en cualquiera sea el kibutz. ¿Okay? Yo lo defiendo porque hay muchas cosas. Mismo si había niños que eran psicóticos o muy problemáticos, lo podían ser, pero no estaban solos, estaban siempre, siempre acompañados. Y personas, digo más, a veces en el curso de los años 50, 60, gente que tenía problemas acá en América Latina, de familias con hijos que en vez que estén en el hospital psiquiátrico en Buenos Aires, en Brasil o en Santiago, ¿qué hacían muchos padres? Los mandaban al kibutz. Y en el kibutz, muchas veces, yo trabajo hace 40 años en psiquiatría, algunos quedaron psicóticos, ¿ok? Pero no estuvieron solos, y algunos cambiaron radicalmente de que eran considerados acá como alienados, pasaron a ser trabajadores del kibutz en el tractor, en la cocina o en la lavandería, como se dice, ¿ok? Así que, más también hay que tener cuidado, hay que desidealizar las cuidadoras. Había cuidadoras, yo lo escribo al final del libro. Shmuel Nagler, un psicoanalista próximo de Anna Freud, que escribió la psicopatología de las metaplot, de las educadoras que podían ser sádicas, culpabilizar a las madres, etcétera, etcétera. Lo digo en el libro, o sea, y resumo, hace un balance de las cosas. No todo era ideal, pero les puedo decir que yo hablé durante muchos años con mucha gente del kibutz, que todavía sigue viviendo en el kibutz, crianzas que tienen 95, 97 años, etcétera, y que dicen, felizmente, si yo no tenía esa Metapelet, que hasta el día de hoy me salvó la vida. Mis padres eran un desastre en el kibutz, eran perversos, eran sádicos, etc. Y es gracias a la Metapelet, a mi cuidadora, que yo estoy vivo y estoy trabajando, ¿ok? Entre otras situaciones, no sé. Não. Bom, sim, como a gente tem babás que salvam crianças, professoras que salvam crianças, avós, né, que são fundamentais para as crianças e que, nesse sentido, permitem uma separação, né, de um laço tóxico, patológico, né? Una precisión muy importante. Shmuel Golan, desde el principio, entendió la función del grupo, la función como mirror, como espejo, como formadora de la constitución del ego, del yo, como se dice, de un niño. ¿Okay? Él vino de Berlín y estudió con especialistas, ¿okay? Con los codiscípulos de Freud que trabajaron ese tema. Y le dio una importancia fundamental al grupo, y es, piensen, los niños no era solamente la cuidadora, era el grupo. Nacieron juntos, terminaron el fin de la adolescencia juntos, se siguen reuniendo hasta el día de hoy, a los 95, 97 años, más todavía no vi, viven en el extranjero a veces, en New York, San Pablo, Buenos Aires, una vez por año se siguen reuniendo entre ellos, se siguen peleando entre ellos también, ¿ok? Pero dicen, el grupo fue algo fundamental para nuestro equilibrio, éramos nosotros. Por eso también una de las psicopatologías, entre comillas, de livianas de los niños del kibutz, que no podían decir yo. Se sentían culpables. Si les salía la palabra yo, se sentían mal. Nosotros, y aparte en nombre del movimiento, en aquella época socialista, nosotros. Pero les voy a dar el otro ejemplo, otra pequeña anécdota que ya la conté varias veces y que
termino con eso. Hace unos 5 años, yo fui a hablar directamente al kibbutz Mishmar Amek, donde todo sucedió. Y cuando llegó a la noche, en la sala, no vinieron gente muy joven, ¿okay? Lo más común eran 60, eran hijos de nietos inclusive, que eran pedagogos. Van llegando uno detrás del otro, esas crianzas de 92, 95, 97, todos vestidos, toda la mayoría con la ropa de campo, con la boina comunista, y todos mirándome serio, ¿qué va a decir este? ¿Ok? Ya el pelotón de fusilamiento, ¿ok? Como dije el otro día. Cuando empiezo a hablar, a explicarles a ellos que vivieron eso, la separación de los padres, uno de ellos, un señor, tenía 95, me dijo, se enoja y dice así de manera militante y solemne, no. Se acerca. Yo a mis padres los veía 2 horas por semana y era demasiado, porque si no yo estaría en el loquero, ¿cómo se dice? En el manicomio. Son ellos mi familia, los que estaban ahí, ellos sí, emocionados. Y es un ejemplo para decir cuánto el kibutz, pero no solamente los niños que nacieron en el kibutz, sino lo que acabo de decir, y creo que lo hay que acentuar, el kibutz cumple una función social remarcable en la historia de Palestina, británica, Israel, donde acogió una cantidad enorme de niños de la ciudad que estaban delincuentes, que estaban en la calle, en la prostitución, en la violencia, etcétera, cantidades, y que yo los conozco hasta el día de hoy, lo dicen, pero yo era el suicidio, o el manicomio, o la cárcel, ¿ok? Y al día de hoy, gracias a ese kibutz, que no todo fue perfecto, soy un ser humano, y voilà, y creo que eso entendieron desde el principio que si nosotros queremos ser socialistas verdaderos, no podemos quedarnos adentro de nuestro gueto, tenemos que cumplir una función internacional en nombre de los valores socialistas y recibir, dejar de ser elitistas y recibir los niños de la sociedad, y lo hicieron y funcionó relativamente bien. No todo fue perfecto, hubo casos que no anduvo, por supuesto, pero globalmente cumplieron una función fundamental, que sería hoy de alta importancia en los países donde hay criminalidad de más. Y termino, no por casualidad, como ustedes saben, algunos por lo menos, Bruno Bettelheim en 1968 se fue a Israel a estudiar, a comprender en un kibutz, vivió 3 semanas para comprender cómo funciona, no solamente por curiosidad, sino para poder aplicar ese sistema en los adolescentes delincuentes de los suburbios de Chicago, que había muchos problemas en los años 60. Así que... Bom, aqui o microfone está com vocês. Eu sei que vocês devem ter um monte de comentários, questões e provocações para fazer aí. Eu gostaria de lembrar vocês, infelizmente, que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. E a incidência de crianças abusadas sexualmente é gigante. E é dentro de casa. A segunda questão é... Nós, aqui no SEDES, temos um curso para cuidadores de bebês, né? E o que a gente tem observado, nós trabalhamos com os cuidadores que trabalham nas creches, é que as crianças têm sido levadas à creche cada vez mais cedo. Então, são bebezinhos de 2, 3 meses que passam 7, 8 horas na creche. Tem uma outra questão, um outro trabalho que a gente faz é com puérperas, e uma coisa que a gente tem notado é que as mulheres da classe trabalhadora, classe média, têm licença maternidade, estão em casa cuidando do bebê, mas estão cuidando do bebê muito sozinhas.
passam 12, 14 horas, às vezes, completamente sozinhas com o bebê. E isso tem tido, do meu ponto de vista, desdobramentos muito delicados, né? Não tem um outro adulto, uma vizinha, a avó que dá uma passadinha, uma tia, uma amiga, que dá uma passadinha, leva um bolo ou faz um arroz com feijão. Então, essas mulheres ficam o dia inteiro por conta de um bebê. E, enfim, isso é uma questão que tem me preocupado muito, né? É uma coisa para a gente pensar. Eu não sou da classe psicanalista ou psiquiatra. Eu eu nasci em 36, então eu convivi com vários amigos meus, jovens judeus, que eu frequentava o ciclo israelita, né? E que foram para kibbutz e que voltaram muito melhores. Quer dizer, então, essa experiência do kibbutz, da criação coletiva, no meu entender de leigo, é por isso que eu estou aqui hoje, que eu vim conferir se iam falar mal de kibbutz. E eu ia defender a instituição, porque eu convivi com muitos e muitos judeus que eu, inclusive, estava para ir, apesar que eu bisavô judeu, mas eu falava um pouco de Yiddish, né? Mas eu também estava por ir para lá, mais um amigo meu, que até hoje vive, né? Por causa disso, porque era uma notícia boa quando a gente falava em kibbutz. Então, realmente, é uma realidade que eu não sei explicar, que eu não sou psicólogo, mas que ameniza a crueldade humana e a crueldade social e tudo isso é uma verdade. Eu sou testemunha. Eu vim aqui por isso. O título me encantou. Eu lembrei de outras situações que as crianças são criadas longe dos pais, né? Como em Cuba se mandava, né? Teve o Peter Pan, que é a ação Peter Pan, que mandaram Ana Mendieta e a sua irmã, a artista, né? Ser criada nos Estados Unidos e tal. Está me ocorrendo se nos kibbutz, eu não li o livro ainda, né? Se o fato de ter irmão, ter pessoas da família, não garante a presença dos pais também, sabe? Oi, boa noite. Então, eu também morei num kibbutz por um ano, né, em 1986 também, e eu me lembro que no kibbutz que eu morei, as crianças, elas dormiam com os pais. Elas passavam, um tipo, né, de modelo de kibbutz, onde as crianças passavam um dia e dormiam com os pais. Eu tinha 17 anos, né, e eu me lembro que eu me encantei com as crianças, né? Porque elas, de uma certa forma, elas faziam parte da sociedade. Elas se incorporavam mais na sociedade, porque você via elas e elas ficavam nuas, assim, tinha uma liberdade, né? Assim, muito bonita. E eu estava também, por coincidência, vendo umas fotos dessa época recentemente, e aí eu fiquei olhando e lembrei que eu gosto muito de criança, né? Eu lembrei assim que eu me encantei ali com as crianças e que tinha uma menina particularmente que eu tinha assim
tido um contato maior, assim, pequenas, 4, 5 anos, e daí depois, por algum motivo, eu soube que o pai dela era homossexual e eles tinham essa criança ali, essa menina. Assim, não tenho nenhuma conclusão sobre isso. Só achei que foi assim, eu me lembrei, menina, né, adolescente, e aí eu vi o pai dela, não sei como, eu tive a compreensão que... E assim, era como se ela tivesse alguma coisa diferente ali, né? Assim, eu achei bonito a coletividade, né, da vida. E queria só ressaltar isso, que as crianças eram mais parte da comunidade do que hoje em dia. Boa tarde. Fiquei aqui pensando que depois de tantos anos, e a gente sabe que hoje em dia em Israel são poucos kibbutzim que mantêm essa estrutura, né? Hoje em dia, já há muito tempo. E imagino que depois de 60, 70 anos, sei lá, devem haver pesquisas importantes sobre como é que... Até tem um filme 4 horas, tem algumas que são relato das mães dessas crianças, e tem também filmes sobre o relato das crianças, que hoje em dia são adultos, né? Mas, assim, como é que é visto isso hoje? Né? Hoje em dia, qual a visão que se tem em Israel sobre essa experiência, né? Não sei se... ¿Respondo? Usted pregunta el día de hoy, ¿cuál es esas personas como son hoy, como nosotros? No hubo un cambio. La neurosis que Freud describió, la neurosis que hace la normalidad, ¿ok? No varió. Shmuel Golan lo dice en los años 50, fracasamos en eso, el hombre ideal no va a llegar, no existe. El hombre del kibutz, lo dice, no puedo citarlo ahora, el hombre del kibutz, porque en una época, en los años 50, la idealización del hombre ideal del kibutz no vino de Golan y del psicoanálisis, vino de las facciones stalinistas de la Shomer Hatzair. El hombre ideal no ya del kibutz romántico, sino del stalinismo, de la Unión Soviética de Stalin, al cual la Shomer Hatzair hasta 1955, más o menos, adhirió. Y Golan les dice, son tonterías, serán ilusiones nuestras del pasado. Golan pasa a ser más freudiano de lo que él pensó al principio. Y lo único que nos mantiene diferentes frente a otros miembros de la sociedad es una moral del kibutz, una moral muy fuerte que pone barrera, un cerco a todas las pulsiones del hombre del kibutz, que puede ser tan malo, tan sádico, tan poco generoso como cualquier otro. Y eso, por ejemplo, se veía en los grupos de adolescentes o de jóvenes, que uno puede tener ganas de ser muy sádico, pero si en los compañeros, si hace alguna cosa así, mejor suicidarse. ¿Ok? Como decían ellos, si uno de nuestro grupo se lo descubría maltratando a un gato, los adultos no se enteraban, pero dentro de nuestro grupo era como si estaba, ¿cómo se dice?, peor que excluido. Entonces Golan dice lo que nos mantiene más o menos diferentes, con un respeto por el otro, por el partido, por el kibutz, por la sociedad, es una moral que fue desapareciendo con los años. Hay que diferenciar los kibutz de la Shomer Hatzair, que más o menos, y hasta el día de hoy, tratan de mantener esa ideología de los otros kibutzim, de otras facciones socialistas, que mucho antes los niños empezaron a dormir con los padres, mucho antes se desmoronó esa idea de ideal, de educación, etc. Hasta el día de hoy la Shomer Hatzair sigue manteniendo la educación como pilar, como
antorcha. ¿Okay? Mismo acá, la Shomer Hatzair fuera de Israel, en otros países, en Río de Janeiro, por ejemplo, que es donde estuve hablando, sigue manteniendo ese ideal de la educación. Pero el nombre del kibutz lo dice Shmuel Golan, lo dice Tzvi Zohar, otro de los pioneros, era una pura ilusión. Pero al contrario, lo que nos puede ayudar el psicoanálisis es justamente a deshacernos de nuestras propias ilusiones. Cuando hubo la oposición contra el psicoanálisis por el lado marxista, stalinista, etc. Entonces, esa es la grandeza de Shmuel Golan y los otros freudianos que fueron, ¿cómo se dice? En vez de mantenerse una línea única y dogmática, fueron cediendo, fueron cambiando las cosas y adaptando. Lo muestro y es lo que permitió de sobrevivir durante decenas de años la educación colectiva, a los que además de Bettelheim, ya en los años 50, Erik Erikson, Margaret Mead, muchos otros que no cito, iban a ver esa experiencia con mucha admiración. Bowlby la condenó. Bowlby, ¿ok? John, ¿ok? Cuando estuvo ahí, quedaron traumatizados algunos porque lo condenó. Pero no pasó nada. E Bowlby era o representante da ONU naquele momento em 48 para estudar a ruptura e os vínculos das crianças, das famílias. Sim, ele foi encomendado a fazer uma grande pesquisa internacional para pensar os efeitos das crianças separadas dos pais. Eu acho que a pesquisa de Spitz do hospitalismo é subsidiária dessa pesquisa de Bowlby. Eu queria fazer uma pergunta, eu estou curiosa, na verdade, aqui. Eu fiquei pensando, eu tenho uma familiaridade com a questão dos kibbutzim, do Shomer e da psicanálise. Eu nunca soube que a psicanálise ela fundamentou alguma posição de educação desse momento histórico, né? E eu queria na verdade, uma curiosidade, perguntar para você, de onde surgiu para você estudar isso, né? E buscar a questão da educação nos kibbutzim, naquele momento, quer dizer, se você foi do Shomer, se foi a partir da psicanálise, como é que se deu isso para você? Primero y ante todo, siempre se habló del vínculo muy fuerte entre la Shomer Hatzair y el psicoanálisis, ¿ok? Siempre. O sea, mismo en los años 20, los socialistas, por eso dije al principio que los primeros... ¿Cómo? Me lo estoy explicando. Era conocido, ¿ok? Era conocido desde siempre que el psicoanálisis es un asunto de la Shomer Hatzair. Hasta los años 60 se decía Freud, psicoanálisis, un asunto de la Shomer Hatzair. Mismo los enemigos de derecha revisionistas, los de la Shomer Hatzair, es Marx, Stalin y Freud. ¿Ok? Bueno, eso yo lo escuché cuando empecé mi pesquisa hace 25 años o más. Lo escuché, pero nadie explicaba por qué, cómo exactamente. Se circulaban todo tipo de estereotipos, de frases ya hechas, Freud, Shomer Hatzair. Cuando yo llegué a los 17 años al kibbutz, Shomer Hatzair, Freud, pero de una manera dogmática, así. Y es lo que me llevó a investigar en los archivos de la Shomer Hatzair, de otros archivos de Israel, interviewar hace 25 años, que todavía estaban vivos, ¿ok? Muchos de ellos, hablar con ellos, con mucha gente, escuchar sus opiniones diferentes, los archivos de la educación, donde están los archivos de cada niño, qué pasaba, salvo algunos. Los que tenían problemas, que eran con una patología, los quemaron, para que no haya, no existan registros y que no haya estigma, que no puedan ser utilizados en el futuro como estigma. Destruyeron, ¿ok? Y entonces es ahí que me empecé a profundizar y a tratar de explicar cómo, por qué, cuándo, etcétera, 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 ¿ok? Y todavía sigo pesquisando porque ahora en enero sale otro libro y donde yo hablo de vuelta y profundizo
la cuestión política de la Shomer Hatzair y Freud. ¿Ok? Porque en Palestina británica y en Israel, como lo acabo de decir, era Freud y la ideología, la Shomer Hatzair, y termino, es el único partido, o sea, se transformó en un partido político en Palestina, ¿okay? Que hoy se decía el partido Meretz, que ya casi no existe, pero era un partido muy fuerte de la izquierda sionista, marxista y staliniano, pero en la historia de la izquierda es el único partido que logró hacer cohabitar, no sin dificultad, no sin tensión, no sin debates apasionados, Marx y Freud. ¿Ok? E anduvo. Obrigada. Eu não sabia. Você sabe que uma outra questão que, quando apareceu o teu livro de Freud em Kibbutz, temos aqui um grupo que estudamos gêmeos, gemelaridade. E uma das questões que se colocaram sempre desde o começo com os gêmeos era como era criar vários filhos simultaneamente, né? Então era um modelo de família, né? Para pensar numa mãe que era como uma educadora, certo? Que tinha que dar conta de várias crianças simultaneamente. Então, o modelo de kibbutz era interessante também para pensar isso, né? Como eram estas crianças que que nem os gêmeos, desde o nascimento, tem que dividir uma mãe, né? Alguém que faz função materna. Agora, um dos primeiros trabalhos históricos na história da psicanálise foi feito por Dorothy Burlingame, né? A companheira de Anna Freud. Ela tinha uma pesquisa que continua até hoje sobre gêmeos. E ela escreveu um texto consagrado que se chama Twin as a Minigang. Os gêmeos como uma mini-gangue. E me voltou, agora que estava te escutando, porque parece ser que esta questão do grupo, do comunitário e da delinquência tem uma associação muito forte, né? Como a horda de delinquentes, a horda de irmãos delinquentes que separados ou sem pais não respeitam nenhuma lei. Então, me parece que também, várias vezes, você falou e os índices de delinquência eram baixos e o kibbutz acolheu dentro do seu seio crianças e tirou crianças da delinquência. Então, é interessante para pensar, né? Porque não é o grupo e não é a questão da comunidade, né? Então, a gente poderia, não sei, pergunto, é um grupo dentro de um certo acolhimento e um grupo desacolhido? Como a gente poderia pensar as condições que propiciam a um grupo ser uma mini-gangue ou a um grupo ser um dispositivo de contenção, né? Una ideología. La historia muestra que, por lo bueno o por lo peor, una ideología, un grupo de jóvenes que adopta una ideología, puede ser una bomba atómica destructora o puede ser, como en el kibbutz, un núcleo de solidaridad. Si la ideología introduce valores de respeto, de universales, de respeto por el grupo y por los otros, puede ser el grupo más solidario y que acompaña a los otros miembros del grupo en los momentos difíciles. Cuando hablo de la ideología menos simpática, muy simple, es los grupos. Yo hablo en el libro del Wandervogel, el primer grupo de juventud en Alemania
1910, que fue un grupo que inspiró muchos movimientos de educación de Europa contra el autoritarismo, de la educación prusiana, etc. Somos nosotros el grupo, ¿ok? Hablo en el libro de Hans Blüher, ¿ok? Que se exhibe con Freud, y empieza también a adoptar cosas de Freud, la homosexualidad del grupo, la cohesión de la homosexualidad, pero ¿qué pasa? Pone, en vez del grupo como la función paterna de un grupo, o sea, de que esté encarnada imaginariamente, o sea, que haya un padre simbólico, ese grupo pone un padre, una autoridad imaginaria que es el líder, el Führer, ¿ok? Que en esa época todavía no era una palabra como hoy, ¿ok? Universal, o solo el que entiende alemán, y que crea la banda, el Führer, el líder al cual todos los otros miembros del grupo se tienen que identificar. Bueno, y la historia ya la conocen, fue el grupo que inspiró las juventudes hitlerianas, y que la Shomer Hatzair, como lo explico, también se inspiró, entre otros, muchos otros grupos, ¿okay? Pero dijeron, es imposible, no podemos, entendieron esos jóvenes, eran adolescentes, no podemos aceptar eso, y es, creo que lo hablé el otro día, la razón por la cual en hebreo, líder, Führer, en hebreo es manhig, es guía, el Shomer Hatzair cambió la terminología por el término en hebreo que es madrij, que madrij no es el líder, es el que acompaña al adolescente en el camino hacia la emancipación y hacia la desidentificación de su propio líder. Y eso fue en esa época genial, muy parecido al análisis, o sea, la desidentificación para poder, porque el maestro no puede ser encarnado en una persona real o imaginaria, está en los valores del kibutz, del grupo, del kibutz y tercero, de la patria. Así que, por lo mejor o por lo peor. Un ejemplo muy simple, yo viví en varios kibutz, ¿ok? Cuando había un adolescente psicótico, alucinado, y a veces con comportamientos muy raros, estaba libre en el kibutz, totalmente, acompañado muy generalmente por dos metaplot, pero no siempre, y a veces cuando se comportaba de una manera un poco desajustada, con visitantes, con otra gente, enseguida venían los compañeros de él, que habían nacido con él, lo agarraban, lo llevaban, la solidaridad, eso es lo que, en lo peor también estaban ahí, y en la guerra también. Bom, Guido e Márcia, super obrigada pela conversa, tá assim muito interessante. Eu tenho as minhas histórias também, né, com o kibutz, mas eu estava aqui pensando, não dá para a gente simplificar o que aconteceu, que esse sistema todo não é nem que desabou, foi terminando, foi enfraquecendo, né? Mas a gente sabe também de tantas questões que puderam ser tão positivas, né? Então, eu fico com a pergunta, se é que a gente pode responder, onde é que foi parar, né, essa experiência, aonde hoje em dia dá para reconhecer traços dessa experiência de educação coletiva, né? Porque por mais que tenha sido criticada, a gente não pode deixar de considerar os ganhos que isso teve, né? As descobertas, e principalmente pensar que o kibutz serviu para romper com uma certa cultura europeia tradicional, religiosa, né?
de inferioridades. Então, ela também teve uma função de rompimento disso, de uma criação de uma nova identidade ou de um novo homem, não nesse ideal que se propunha, né? Mas então, onde foi parar tudo isso? Eu estava pensando, por exemplo, no teu livro, Guido, você fala de um educador, eu não vou lembrar o nome, mais no início do século XX, que pregava a liberdade total na educação. Libertad total en la educación. No, nunca dijeron la libertad total, nunca hablaron de una libertad total. Al contrario, una libertad con una referencia, con una autoridad paternal. La pregunta es, ¿quién encarna esa autoridad paternal? Hay discusiones antes que se funde la educación colectiva del kibutz, cuando empieza la primera experiencia en Israel, conjunta con otros grupos socialistas, David Idelson y Shmuel Golan, con otras facciones del marxismo, con la primera experiencia de educación colectiva en el kibutz Bet Alfa, se plantean la cuestión de manera muy, muy clara, quién va a asumir esa función paterna, sin la cual no hay castración de la pulsión. Entonces, ¿qué pasó? Se pelean entre ellos porque una de las facciones socialistas, marxistas, que la encarna el pedagogo David Idelson, hablo de eso, dice, el educador, lo encarna la realidad, en nombre de Freud, tiene que ser el padre real o el educador. Y la Shemen Hatzair se pelean a muerte, dicen, no, hay que erradicar esa encarnación real del padre de la familia. El padre de la familia de Degania, dicen ellos. De la gente de Degania, nosotros somos diferentes, los primeros. El padre, la función paterna, la tiene que encarnar el ideal y después va perfeccionando el grupo, la metapelet, el madrij, después más tarde, el kibutz, los valores ideales del kibutz, y después los ideales de la patria sionista, que bueno, con la historia de Israel se va tomando forma. O sea, la patria pasa a ser algo importante. Pero sí, la hablan totalmente eso, en varias ocasiones. Não, la tomaram em conta. Não, eu pensei, estava me referindo a anterior ao kibutz, anterior à história, eu lembrei do Summerhill, né? Que é uma outra leitura pedagógica, né? Que falta essa questão da lei, né? Que falta essa questão da função paterna, ou pelo menos aparentemente, porque ali alguma coisa deu errado, né? De errado. Alguma... Sí, claro que sí, por supuesto, pero... Então, eu acho que essa educação coletiva do kibutz, ela é pautada em leis, pautada em regras, né? Que é o que eu acho que também, pensando na pergunta, por que um grupo pode se constituir como uma gangue e outro pode se constituir como um grupo solidário de outra ordem, né? Porque a gangue também é solidária, né? Tem a ver com isso também, né? Qual é a maneira que você propõe ao grupo, o que dentro dessa educação coletiva é priorizado, né? Posso arriscar alguma reflexão sobre isso, Ada? Eu acho que o mundo ficou pouco coletivo, né? Eu acho que a gente está muito doutrinado até um pensamento privatizante e muito individualista. Então, eu não acho que é só a experiência do kibutz que pode ter, sabe, assim, relativizado a sua potência, mas eu acho que também a gente acaba não
não indo muito atrás aquilo que resiste, sabe? Eu acho que a gente está muito doutrinado, né? E só enxerga aquilo que de alguma forma está na mídia, tá, né? Mas eu acho que nas entrelinhas está cheio de experiências, de resistências, de diferenças, que eu acho que não tem essa, sabe, essa divulgação toda, não interessa. Eu acho que a gente não... a gente fez um evento, né, o ano passado, e veio a Isabel Marazina, não sei se as pessoas conhecem, mas é uma psicanalista argentina que veio, né, em tempos de ditadura argentina, veio para o Brasil e tal. Eu sei que a gente estava aqui no evento, né, contando as nossas experiências e tudo mais. Teve uma hora que ela ficou muito brava. Ela falou, gente, cadê a memória? Sabe, é como se parece que a gente está sempre reinventando alguma coisa que já aconteceu e que a gente não reconhece. Então, eu acho que os kibbutzim, né, eles estão aí, sabe? Assim, eu não sei se necessariamente com toda a sua, acho que a sua proposta, eu acredito que talvez repaginado, né, em muitas outras experiências que eu acho que não vêm muito a público. Eu acho que a gente tem que ir atrás das resistências. Eu acho que a gente dá muito pouca importância às resistências, talvez não grandiosas, mas que estão aí. E eu acho que a gente tem ido. E eu acho que o SEDES teve muito essa vontade de ir mais atrás. Eu gostei muito da vinda aqui do Guido, né? No mínimo para a gente revisitar, sabe? Sim, revisitar e repaginar mesmo, né? Então é isso. Eu acho a experiência com muitas críticas, qualquer uma vai ter, todas as experiências são criticáveis, mas eu acho que tem uma potência, tem uma luta, tem uma militância no kibbutzim que me encanta. E eu acho que a gente tem que ficar com isso, né? Gente, vamos fechar agora, que tem os livros aí, o Guido está aí para assinar livros aqui fora. Então, agradeço muitíssimo a presença de todos, a participação do Guido, da Márcia e de todos vocês. Muito obrigada.